pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Isis e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês para quem quer começar ou praticar mais a sua leitura em outro idioma. Eu não sou professora de inglês, nem de espanhol, nem nada disso, tá bom? Eu só vou compartilhar com vocês as dicas que funcionam para mim. Quando eu comecei a fazer curso de idioma, eu comecei pelo espanhol, eu ainda estava na faculdade e eu comecei pelo espanhol porque eu tinha muito mais facilidade nesse idioma do que no inglês, né? Normalmente as pessoas começam pelo inglês e eu fiz o caminho contrário. Eu sempre li paradidáticos, o curso que eu faço, ele sempre colocou pra gente alguns paradidáticos para que a gente praticasse a leitura, a interpretação do texto, mas os paradidáticos, pelo menos os de espanhol, eram fáceis para mim, eu não tinha muita dificuldade, para entender o contexto em si dos livros. Agora, que eu estou no inglês, a coisa mudou. Eu tenho um pouco mais de dificuldade no inglês do que eu tinha no espanhol. Então eu estudo mais, eu pratico mais. E foi agora mesmo no inglês que eu resolvi começar a ler mais em outro idioma, a ler mais livros em inglês. A primeira dica que eu tenho para passar para vocês, que funciona muito para mim, é ler livros de histórias que você já conhece. Pois é. Eu, quando era pequena, assistia muito a Sessão da Tarde, Quem nunca? E eu sempre vi o filme O Jardim Secreto. De tanto assistir e conhecer a história já, quando eu fui comprar o meu primeiro livro em inglês, eu dei preferência ao The Secret Garden. Tem resenha dele, inclusive, aqui no canal, eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima, tá? E eu comecei a ler esse livro devagarzinho, achando que eu não iria entender nenhuma palavra do que estava escrito ali, porque ele é um livro clássico, tá certo? Mas adivinha só, como eu já conhecia a história, todo o enredo, ao redor de que personagem aquela história se passava, foi muito mais fácil para mim continuar na leitura, mesmo quando eu sentia um pouco de dificuldade. Então, em resumo, a primeira dica: procure sempre um livro que você já viu um filme ou já ouviu falar, já conhece a história e que seja de seu interesse, tá? Isso vai facilitar bastante a leitura para você. A segunda dica é: comece por livros fáceis. Com certeza livros infantis, são muito mais fáceis do que livros clássicos ou livros feitos para adulto. A linguagem nesse tipo de livro é mais rebuscada, é mais difícil. Já em livros infantis, não, elas são mais fáceis, têm um emprego de pouquíssimas gírias, quando tem gíria, tá? Não é muito comum ter, porque é uma criança, ela está aprendendo a lidar ali com as interpretações, com as palavras que são colocadas para ela dentro da história. Então, procure livros fáceis. Na Amazon também, quando você for comprar livro em outro idioma, por exemplo, abaixa a telinha, dá uma olhada nas avaliações. Tem muitas pessoas que comentam ali para que níveis de inglês ou de espanhol é aquele determinado livro. Então isso vai facilitar muito, Se é nível 1, nível 2, você vai conseguir se encontrar dentro desses livros, dentro dessas avaliações e escolher a melhor opção para você. A terceira dica é: entenda o contexto. Eu sei que nós queremos sempre ficar traduzindo, ao pé da letra cada palavra, ou ler já tentando traduzir para o nosso idioma, o português, mas eu não aconselho muito, tá certo? Eu comecei fazendo isso e eu sentia muita dificuldade, porque eu queria estar ali agarrada no dicionário e palavra ao pé da letra não fala o sentido que eu preciso entender ali. Então eu deixei o dicionário de lado, comecei a ler em voz alta, para evitar
tentar traduzir automaticamente, então eu lia em voz alta e quando eu terminava de ler o parágrafo, eu tentava entender o contexto, tudo que ele estava me dizendo. Depois disso, se eu ainda achasse necessário pesquisar uma palavra, eu grifava, pegava um dicionário e procurava, né, o significado dela. Mas isso foi muito raro nos livros que eu li até agora em inglês e em espanhol também, eu tenho alguns aqui. Então foi muito raro isso acontecer, de pegar o dicionário depois, porque como eu já havia entendido o contexto, o que aquele parágrafo queria me dizer, continuar a leitura para mim era muito mais prazeroso do que ficar procurando palavra por palavra. Na explicação da dica anterior, eu acabei falando da dica número 4, que eu separei para vocês, que era o evitar ficar traduzindo o texto. E a minha última dica para vocês é a seguinte: não fica agarrado ao dicionário, tá? Só usa se de fato for necessário para você. Ok? Bom, gente, não é tão difícil assim iniciar a leitura em outro idioma. À medida que você começa e vai praticando, vai ficando cada vez mais fácil, tá certo? Eu tenho algumas dicas aqui de livros para vocês. Então, o The Secret Garden, né, que é o livro que tem resenha aqui no canal, da coleção Classic Starts, é um livro muito bom para você ler em inglês, porque ele já é uma história conhecida. Essa versão da Classic Starts é uma versão para criança, então o texto é simples e, além de tudo, ele é para quem está entre os níveis 1 e 3. Então tá ali dentro da categoria dos básicos, né, do curso de inglês. Outra dica que eu tenho para vocês são quadrinhos. Isso mesmo. Os quadrinhos, ele tem o auxílio do desenho, né, da ilustração. Então faz com que a gente entenda aquela fala de uma forma muito mais fácil. Esse quadrinho que está passando na tela para vocês é o Mônica Jovem. É a primeira edição, né, da Turma da Mônica Jovem em espanhol. E eu acho que foi o primeiro assim que me empolgou mesmo, né, fora os paradidáticos que eu lia no curso de espanhol. Justamente por ser um quadrinho. Eu entendia mais fácil o contexto, eu entendia melhor as emoções, porque eu estava vendo aquilo sendo demonstrado no personagem. Então, se você ainda tem dificuldade de ler um livro cheio de palavrinhas lá, sem nenhum desenho, sem nenhuma ilustração, tenta investir nos quadrinhos, que eles também vão ajudar muito você na interpretação do texto e do que está sendo passado ali em cada cena. E a minha terceira dica aqui de livro para você, né, em outro idioma, é o A Little Princess. Essa é a minha edição que vocês estão vendo aí da Puffin Bloom. Eu adoro essa edição. Esse livro ele é clássico, então o texto nessa edição ele não é tão fácil como o do The Secret Garden que eu mostrei a vocês antes. Mas também é uma história conhecida, também é uma história para crianças. Então isso vai facilitar bastante a sua imersão dentro da história. Por hoje é isso, pessoal. Essas foram as minhas dicas e eu espero que elas ajudem você a ler em outro idioma, né? A praticar o seu inglês, o seu espanhol ou qualquer idioma que você esteja aprendendo. Lembrando que eu não sou professora de idiomas, tá? Essas são as técnicas que eu uso e que funcionam pra mim no dia a dia dessas leituras, tá certo? Se você ainda não me acompanha no Instagram, eu vou deixar o arroba passando aqui na tela. Eu sempre estou postando as novidades, conversando pelos stories, então não deixa de me seguir, tá certo? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando tiver conteúdo novo por aqui. E deixa o seu like. O YouTube distribui melhor o conteúdo quando vocês avaliam. Então não deixa de clicar no like, tá certo? Vai me ajudar bastante por aqui. Beijos e tchau, tchau!